Muito bem, pessoal. Prosseguindo aqui o nosso curso de gramática, né? Estamos no módulo de objeto indireto. Nós vamos agora ver aqui o seguinte, ó. O objeto indireto, ele pode ser representado por. Então, o que que pode representar um objeto indireto? Então, eu tenho aqui a palavra. Pessoal, se porventura eu falar objeto direto, eu estou querendo falar objeto indireto, tá? Porque eu acabei de dar aula de objeto direto e falei muito essa palavra, então entende aí. Então, primeiro, o que que pode representar um objeto indireto? O objeto indireto pode ser representado por um substantivo ou uma palavra substantivada. Ó. Confiamos em sua palavra. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. No caso aqui, ele confiou em sua palavra. Então, veja, o verbo ele é transitivo indireto e o complemento dele, no caso, o objeto indireto, é em sua palavra. Então, penso constantemente, né, em você. Então, também podem representar um objeto indireto os pronomes substantivos. Olha aí, ó, Maria já desconfiou de tudo. Ó. Tudo é um pronome definido, né? E aqui funcionando como pronome substantivo. Objeto indireto. Quem desconfia, desconfia de alguém, né? Ou de alguma coisa. Então, observa que eu tenho aqui a necessidade da preposição, portanto, objeto indireto. Não preciso de nada. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Preciso de quê? De nada. Então, de nada aqui, observa que eu tenho aqui um pronome definido, funcionando como pronome substantivo, portanto, funcionando como objeto indireto. Também podemos representar um objeto indireto por um numeral. Você acredita em seus amigos? Só acredito em dois. Ó, 2 é um numeral. Né? Então, representando aqui o quê? Um objeto indireto, porque quem acredita, acredita em alguém. Também nós temos uma oração, pessoal. Ó. Necessito de que ele volte. Necessito de quê? De que ele volte. Pessoal, nesse caso aqui, ó, nós temos uma oração. Esse que aqui é o quê? É uma conjunção integrante. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Preciso de que me ajude hoje. Preciso de que, né? De que me ajude hoje. Observa que eu tenho também aqui uma conjunção integrante, portanto, uma oração substantiva, objetiva, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Bem, vamos ver agora, né, o que são pronomes. Vamos ver agora os pronomes oblíquos na função de objeto indireto, né? Então, o objeto indireto ele pode ser substituído pelos pronomes a ele ou a eles, a ela ou a elas, dele ou dela, deles, dela ou delas, nele ou neles, nela ou nelas. E o pronome lhe. Então vejamos aqui, ó. Não acreditem nos falsos profetas. Não acreditem neles, né? Quem acredita, acredita em alguém, né? Então não acreditem neles. Observa que eu substituí aqui, ó, o nos falsos profetas, que é o objeto direto, indireto, por neles. Então eu posso substituir o objeto direto por neles, ó. Necessito do seu apoio. Necessito dele. Obedeço aos meus pais. Então, obedeço a eles. Em relação aos meus pais, eu ainda posso dizer obedeço-lhes. Então, obedeço aos meus pais, obedeço a eles, obedeço-lhes. Então, observa o seguinte, né? O objeto indireto pode ser substituído por estes pronomes. Agora que nós temos uma observação, pessoal. Ó, o lhe, como complemento verbal, ele sempre vai exercer a função de objeto indireto. E ele só vai poder ser usado sempre que o verbo exigir a preposição a e se referir à pessoa. Então, veja bem, ó, em nenhum desses casos aqui, ó, eu pude usar o lhe. Nenhum desses casos aqui. Ó. Por quê? Ó? Porque o lhe, funcionando como objeto indireto, ou seja, como complemento verbal, ele sempre vai ter a função de objeto indireto. Então, como complemento verbal, ele só pode ser usado se o verbo exigir a preposição a e se esse verbo se referir a uma pessoa. Por exemplo, oferecemos uma boa recompensa ao vencedor. Olha só, vencedor refere-se a uma pessoa, não é isso? Então, como vencedor refere-se a uma pessoa, eu posso utilizar o lhe. Por quê? Ó? Porque quem oferece, oferece alguma coisa
a alguém, ó, oferece alguma coisa a alguém. Observa que há a necessidade da preposição a, e esse alguém é uma pessoa. Então, se eu tenho o verbo transitivo indireto exigindo a preposição a, e se refere a uma pessoa, então eu posso utilizar o lhe. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, assistimos a um bom filme. Então, o verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver, né, ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Então, será que eu posso dizer assistimos-lhes? Não, pessoal. Por quê? Porque filme não é uma pessoa. Embora o verbo seja transitivo indireto, embora o verbo exija a preposição a, mas um bom filme não é uma pessoa. Então, eu não posso dizer assistimos-lhe. Eu posso dizer assistimos a ele. Tá? Então, só posso dizer assistimos a ele. Aspiro ao cargo de presidente, ó. O verbo aspirar, no sentido de desejar, no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Mas olha só, o que ele está aspirando? Ao cargo. Cargo não é pessoa. Então, nesse caso, você não pode utilizar o lhe. Nesse caso, você vai usar o ele mesmo. Então, aspiro a ele. Tá? Então, aspiro ao cargo de presidente, aspiro a ele. E não aspiro-lhe. Tá bom? Observação 2, né? O lhe também pode funcionar como pronome possessivo. E, nesse caso, ele exerce função sintática de adjunto adnominal. E cuidado, hein? Quando eu disse aqui, ó, que o lhe, ele é sempre função, ele sempre vai exercer a função de objeto indireto, mas observa que tem escrito aqui, ó, o lhe como complemento verbal. Veja, o lhe sempre vai ser objeto indireto, mas se ele for complemento verbal. Por quê? Porque o lhe também ele pode ter a função de pronome possessivo. E como pronome possessivo, ele não pode ser objeto indireto. Todo pronome, o pronome, desculpa, todo não, mas o pronome, ele exerce a função sintática de adjunto. Então, olha só, roubaram-lhe a esperança. O que foi que roubaram, pessoal? Foi a esperança dele. Olha só, pronome possessivo. Então, o lhe aqui, ó, este lhe aqui é diferente deste lhe aqui, ó. Aqui, o lhe aqui, ele é complemento do verbo. Ó. Oferecemos o que, pessoal? Uma boa recompensa. A quem? A ele, né? Ao vencedor, no caso aqui, ó, a ele. Roubaram o que, pessoal? A esperança dele, ó, a esperança dele. Isso aqui não está completando o sentido do verbo. Porque o verbo, quem rouba, rouba alguma coisa. Roubaram o quê? A esperança, né? Então, nesse caso aqui, ele não é complemento verbal. Ele é simplesmente um pronome demonstrativo. Opa, um pronome demonstrativo não. Um pronome possessivo, desculpa aí. Vamos levantar-lhe a autoestima. Vamos levantar a autoestima dele. Então, o lhe aqui é pronome possessivo, ok? Portanto, adjunto adnominal. Então, muito cuidado com isso aí, tá bom? Para finalizar aqui a nossa aula de objeto indireto, nós temos também o objeto indireto pleonástico. Assim como o verbo, o objeto direto também tem o objeto direto pleonástico, o objeto indireto também tem o objeto pleonástico. Então, quando se deseja enfatizar a ideia expressa pelo objeto indireto, pode-se repeti-lo. O objeto indireto pleonástico pode ser representado por um substantivo ou por um pronome pessoal. Ao sábio, né, de coração, bastam-lhe poucas palavras. Né? O pleonasmo, pessoal, é uma palavra desnecessária. Como eu falei na aula de objeto direto, subir para cima, né, descer para baixo, chorar um choro, isso aí são pleonasmos. Então, nesse caso aqui, ó, ao sábio de coração, bastam-lhe poucas palavras. Esse lhe aqui, ó, já é o objeto indireto. Então, esse aqui são objetos indiretos. Então, nesse caso, objeto indireto pleonástico. Aos companheiros, ofereci-lhe ajuda. E a mim, não me interessam as suas reclamações. Ok? Então, veja, a aula de objeto indireto é só isso. Então, com isso, nós finalizamos aqui a aula de objeto indireto. E, claro, nós vamos poder utilizar mais isso nos exercícios. Então, até a próxima aula.